Olá pessoal, boa tarde, aqui é a professora Débora. Estou aqui hoje para apresentar para vocês o nosso novo projeto feito em parceria com a professora Paula, que é um edital otimizado para a Polícia Militar do Estado de Goiás. Então, quando nós pensamos em inicialmente fazer um edital verticalizado, a gente pensou que deveríamos aprimorar isso. Então surgiu aí a ideia do edital otimizado, onde vocês poderão em um só arquivo controlar revisão, o nível de conhecimento do assunto, a quantidade de questões elaboradas e no único arquivo ter uma visão geral da evolução de vocês ao longo de todo o edital da Polícia Militar do Estado de Goiás. Então eu vou apresentar para vocês a planilha e explicar um pouco das suas funcionalidades. Olha só. A gente inicia aqui na tabela, no arquivo de Excel, com a nossa aba de como estudar. Então olha só, a gente elaborou todo esse edital, toda essa planilha com base no último edital da Polícia Militar do Estado de Goiás. Então inicialmente a gente explica sobre o cronograma, que ele visa facilitar o estudo por matérias, vai ser dividido entre lei seca, doutrina, revisão, questão, E aí a gente vem aqui sobre o conteúdo, onde a gente vai, além de acompanhar o nível de conhecimento em cada tópico, a gente vai analisar também os estudos com lei seca, revisão, tudo na sua devida ordem. E a gente também traz uma dica aqui de forma inicial, a orientação de que façam ao menos 4 revisões sobre cada assunto, de forma que fixe melhor o conteúdo, E sobre as questões, a gente vai ter ela aqui numa segunda aba, trazendo as porcentagens em cada uma das matérias. Então, olha só, de cá a gente tem a aba conteúdo, e aqui a gente trouxe a ideia comum, que vocês já estão adaptados no edital verticalizado, que é a matéria e o conteúdo. Então, na nossa primeira aba a gente tem matéria, na segunda aba, conteúdo. Então, olha só, direito administrativo. De cá a gente tem conceitos, fontes e princípios, direito constitucional, os princípios fundamentais, direito penal, princípios constitucionais de direito penal e assim, de acordo com o que segue no edital. Então, a gente tem o conteúdo, a matéria, e o seu respectivo conteúdo. E aqui na terceira aba, a gente vai avaliar qual que é o domínio, desse conteúdo. Quando a gente inicia os estudos, a gente está sem nenhum conteúdo, Mas à medida que nós vamos estudando, esse domínio vai aumentando, a gente vai evoluindo. Então, olha só, aqui vocês vão poder escolher bom domínio, domínio total, domínio moderado, domínio superficial, ou nenhum domínio, no caso em que a gente ainda não veio a estudar. Então, vamos colocar aqui só a título de exemplo, domínio superficial. De cá, a gente tem um controle de lei seca. Eu já li o que o Vadimécum traz sobre o assunto? Eu já estudei a lei propriamente dita, a lei seca? Se sim, a gente vai alternar aqui, controlando assim os nossos estudos. A gente coloca OK. Material de apoio, que é aquele fornecido ou pelo cursinho, ou aquele que você já tem em casa, Então, aqui no direito administrativo é necessário que vocês tenham um material de apoio. Já estudei ou não? Se sim, a gente vai alternar aqui na tabela, E vai colocar o OK. Seguindo aqui, a gente tem a questão da revisão. Essa revisão já foi feita, Como é que foi essa revisão? Então, se já fiz a revisão, eu vou colocar que sim, já fiz revisão. Então, eu vou vir aqui e vou marcar que já fiz a revisão. Então, olha só, eu consigo, até agora eu já consegui controlar tanto o domínio, O domínio do conteúdo, o estudo da lei seca, o material de apoio e as revisões, se já estudei ou não estudei. Então, vamos lá. Olha só, aqui a gente tem a revisão 1. Se já fiz a revisão, a gente vai vir marcar OK. Como a gente orientou, mas é a critério de cada um, o ideal é que se faça o quê? 4 revisões ao longo do período de estudo, ao longo dos meses aí, para fixar o conteúdo. Então, vim aqui na segunda revisão, OK. Resolvi seguir as orientações, então fiz a terceira revisão. Venho aqui, da mesma forma, coloco OK. E aí vem da mesma forma na quarta revisão, se por acaso eu fiz revisões extras, e na medida que vocês vão preenchendo a tabela, ele vai te dando um status, uma porcentagem daquilo que você já fez. Então você consegue ver o seu nível de evolução através de porcentagens aqui.
e assim você vai fazer em todas as matérias, né? Há algumas que, por óbvio, não vai ter estudo de lei seca, igual no direito administrativo, conceitos, fontes e princípios. Mas vocês vão preenchendo aqui com avaliação do conteúdo, com material de apoio, com revisões, né? E questões. Olha só, pessoal, as questões elas estão aqui nessa outra aba. Então, aqui eu vou ter ao longo de 21 semanas para eu poder controlar, né, uma quantidade significativa. Se você usar menos, basta não preencher. Bom, olha só, se você segue um cronograma de estudo, você vai saber o conteúdo que você estudou naquele dia. Então, na semana 1, se eu estudei lá em Direito Penal, Lei Penal no Tempo, por exemplo, aqui eu vou saber que as questões que eu realizei foi correspondente à Lei Penal no Tempo. Então, olha só. Venho aqui, preencho, fiz 10 questões, o total de acerto foi 8 e a porcentagem foi 80%. Né? Na medida que eu vou fazendo questões, ele vai me dar uma porcentagem geral do final da semana. Né? Então, além de dar uma porcentagem individualizada, ela vai dar uma porcentagem geral daquela evolução ali durante a semana. E assim você sabe em que ponto dessa matéria aqui você tem que melhorar. Quando você termina de fazer questões, né, há a opção de você controlar também os simulados. Então, eu fiz um simulado, na prova 1 tinha tais matérias. Eu controlo aqui também as questões, os acertos, a porcentagem em cada uma e o valor total que eu fiz nesse simulado. Aqui a gente também deu a opção de 21 provas, né? Pode ser que você venha fazer menos, mas aí é opcional também. Então, só voltando aqui, temos a nossa segunda aba dos conteúdos e aqui inicialmente as orientações de estudo. Então, olha só, ao longo de toda essa planilha, né, o nosso objetivo é que você consiga controlar a sua evolução nos estudos, né, e não estudar de forma desordenada. Saber onde é que seus pontos fracos para poder evoluir e ter aí um bom rendimento. Então era isso que eu queria apresentar para vocês, espero que tenham gostado. Qualquer dúvida também é só entrar em contato. Obrigada.